Thiago Carpini no Paulistão como treinador. 2020 ficou na fase de grupos com o Guarani. Depois com a Inter de Limeira em 21 foi até as quartas de final. Como a gente viu na reportagem com o Santo André em 22 foi até as quartas. E com o Água Santa no ano passado foi vice-campeão. Perdeu para o Palmeiras. Antes da gente falar do Carpini, deixa eu só mostrar aqui para a turma. Ó, a camisa nova do São Paulo tá aqui. Lançada ontem, ó, deixa a apresentadora ajeitar aqui, ó. Tem uma fila de gente aqui da produção. Pois é, o pessoal querendo a nova camisa do São Paulo. Mas é uma rifa. Bem bonita aqui, ó. Essa é a tricolor, né? A segunda. Bonita mesmo. Com as suas listras tradicionais, tem o detalhe, a história começou aqui. A história da camisa é justamente retomar algumas coisas históricas do São Paulo. Vem no selinho aqui também, falando Made in Cotia. É isso, a bela camisa nova do São Paulo, também de roupa nova para essa estreia no Paulistão e estreia de Carpini. Uma aposta do São Paulo, mas a gente sabe que ele é um profissional promissor. É uma aposta que a gente sabe por que foi feita, mas a gente não tem garantia que ela vai dar certo, por isso ela é uma aposta. Mas ela tem muita lógica. A tela que a gente mostrou com a campanha do Thiago no Campeonato Paulista perguntava, tem futuro? Tem futuro. Isso para mim está muito claro. O Carpini é um dos técnicos jovens que mostrou potencial para desenvolver. Vai ser agora que ele vai conseguir se afirmar? Se ele conseguir se afirmar, a gente não sabe. E mesmo se não der certo no São Paulo, não quer dizer que ele não vai conseguir essa afirmação. As coisas têm o seu tempo para acontecer. Mas ele tem agora uma grande oportunidade de dar um passo à frente, de fato, na sua carreira, na tentativa de ser um técnico mais reconhecido. Não ser um técnico só de promessa, mas de tornar uma realidade. Ele pega um São Paulo mais leve do que em outros anos, né? Então o grande trabalho que o Dorival fez com o título de Copa do Brasil tirou uma bigorna, um caminhão das costas do São Paulo com a volta de um troféu relevante, com um bom time, com algumas contratações poucas, mas que fortalecem um pouco o elenco também. Não são reforços que transformam o patamar do São Paulo, mas fortalecem o coletivo. Estou curioso para ver, por exemplo, como o menino Bobadilha vai desenvolver, como o Luiz Gustavo vai se mostrar útil. O Eric, que veio do Ceará, em outra dimensão de futebol, de pressão. Mas é o São Paulo que tem condições de fazer um bom Campeonato Paulista. Tem o Lucas recuperado de lesão, tem o Rames tentando deslanchar, tem o Ferreirinha, que foi contratado. Então acho que o São Paulo tem potencial para um bom Paulistão. E que o Carpini tenha respaldo e tranquilidade para os maus momentos. Porque nos bons momentos, a gente sabe como é que vai ser. Que nos maus momentos, o São Paulo sempre lembre por que contratou o seu técnico. Exatamente. E não fique a cada derrota lembrando que ele é um técnico de menos de 40 anos. Vamos falar de Santos. Vamos lá. O elenco do São Paulo. Rafael, Rafinha, Arboleda, Ferrares e Wellington. Titular, né? Não é o time titular, é o elenco. Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano, Lucas, Caleri. E mais, Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco, Patrick, Luiz Gustavo, Bobadilha, Ferreira, Ferreirinha, Eric, Rames, Galopo, Nestor, Araújo e Juan. Vamos combinar, né, Laura? Que não é um elenco legal. Não, é um bom elenco, mais enxuto, bem mais enxuto que o do ano passado. Ainda com algumas, duas ausências no elenco pretendido para a temporada. O São Paulo ainda pretendia contratar um reserva para o Caleri, para disputar a posição com o Caleri, não contratou. E o São Paulo não imaginava perder o Caio Paulista para o Palmeiras, perdeu. Então o São Paulo imaginava ter esse elenco mais Caio Paulista e mais um centroavante para início da temporada. Então está quase lá. Não imaginava perder o treinador. Esse primeiro time, aqui à esquerda, à minha esquerda, né? Que tem o Rafael, é praticamente o time que vai estrear no campeonato, fora a defesa, que vai ser modificada, depois a gente explica por quê. Mas do meio para frente é exatamente esse time que vai estrear contra o Santo André. Com esse trio atrás do Caleri e com o Rames no banco de reservas. Aí, tá faltando só o Luan nesse campinho, a Marília me atentou aqui. É verdade. E o Nicão. E o Nicão também, jogadores que voltam ao São Paulo. O Nicão volta, né? O Luan vai ser utilizado pelo Carpini, possivelmente. Então, Raí, o São Paulo treinou
no Morumbi hoje e parece que o mistério está desfeito. Ah, vai jogar, não vai jogar. Eu e você, Ramos, né? A gente achou que ia jogar o Ramos, não vai jogar. Seria titular. Como disse o Arnaldo, o time deve ser esse da esquerda aí. Mas o Arnaldo tinha bons argumentos. Rafinha também joga? Não. Rafinha não. Aí é o Igor Vinícius. Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco. O que talvez sinalize para o Alan Franco estar saindo na frente do Ferraresi nessa disputa. Sim. Eu acho o Ferraresi um zagueiro muito melhor que o Alan Franco, mas aí é uma opção do Carpini. Para a esquerda só tem o Wellington, e aí do meio para frente é a base do time da temporada passada. Pablo Maia, Alisson, Luciano nessa função, e o teste do Lucas pelo lado, né? Para um jogo contra o Santo André, menos desafiador e tal, ok, tudo bem, sem problema. Não sei se para outros momentos da temporada isso vai funcionar. Veremos na prática. Algumas explicações. O Rafinha, jogador mais velho do time, não participou de parte dos treinamentos coletivos para a temporada. Mesma coisa o Arboleda, que se representou depois. E aí, por isso, jogam Igor Vinícius e Diego Costa. Em relação a Ferraresi e Alan Franco, como o time já terá na linha de defesa um jogador que não joga há muito tempo, Igor Vinícius, o Carpini prioriza... Primeiro, um jogador que sai mais fácil com a bola, no caso do Alan Franco, e um ritmo de jogo que o Ferraresi já não tem, né? Ferraresi e Igor Vinícius juntos seriam dois muito inativos ao mesmo tempo, no sistema defensivo. E na parte da frente, esse time não jogou até agora. Não acho que a base do time do ano passado eram os jogadores do time do ano passado, mas esse time não jogou. A gente até lembrou quando jogaram juntos Lucas, Luciano e Caleri. Contra a LDU, não deu certo. Naquele dia tinha Nestor e não tinha Rato. Tem uma mudança grande no posicionamento aí, porque aquele dia ninguém conseguiu ocupar o lado direito contra a LDU. Vai ser o Rato. E o Luciano vai jogar, o Raí falou do Lucas na esquerda, exatamente, e o Luciano vai jogar como vinha jogando na parte final da temporada, como um terceiro homem de meio de campo, um 10 atrás do Caleri, né? Então, eu acho que a escalação do Carpini, ela tem, claro, algumas preocupações básicas de largada. Não desfazer completamente a estrutura do Dorival, o cara acabou de chegar. A questão física dos jogadores, né? Além do Igor Vinícius do Ferraresi, que eu falei há muito tempo inativos, o Galopo também poderia ter uma chance, porque treinou bem a pré-temporada, mas é outro que está muito tempo sem jogar. Então, os outros jogadores que vão entrando aos poucos nesse time aí, né? O time para Mirassol, na terça-feira, vai ser bem diferente, em tese, do que esse time aí. Marília, primeiras impressões. Ao que tudo indica, o Rames não joga esse time aí que a gente acabou de falar, com alguns desfalques por questões físicas. Mas a questão que estava todo mundo aqui debatendo há um ano, o Rames, a princípio, vai para o banco, fica no banco. Eu tenho uma pergunta na coletiva. E o Rames? Não. Como foi a preparação do Rames. Por mais que pode o São Paulo ganhando ou não ganhando, como vai ser um momento em que ele vai poder responder depois de uma semana de trabalho, as pessoas vão perguntar. Como é que é a preparação dele, quando ele espera poder contar, quando ele acha. Isso é uma pergunta de coletiva que vai acontecer. Isso não é porque tem que pressioná-lo, como alguns torcedores querem, ele mais 10, mas ele vai responder. Acho curiosa a posição do Lucas, que também reclamou, que gosta de jogar mais centralizado. Claro que com o Wellington... Ele não reclamou, né? Não, ele falou. Não, reclamou não, ele falou. O Rames reclamou. O Rames reclamou, é verdade. A posição do Wellington à esquerda dá ele mais pulmão, né? Porque o Wellington fica muito mais e essa faixa da esquerda não vai fazer o lado do campo inteiro. Então eu imagino que o time vai ficar... O Rato volta de um lado, ele não volta tanto do outro. Talvez funcione até, dependendo do andar da carruagem, como segundo atacante, perto do Caleri, fique mais, e a composição de meio de campo seja um pouquinho diferente. Mas é óbvio que vai ter lupa sobre o trabalho do Carpini. É um São Paulo que começa o ano empolgado, porém desconfiado. Porque perdeu, não porque perdeu o Caio Paulista ou porque perdeu o Beraldo, que era um outro grande jogador do ano passado. É porque todos os passos do Carpini vão ser observados. E começar o ano com o Rames no banco, e eu acho que ele tem razão, mas fazer isso, obviamente, coloca uma pressão nele. Se der meia hora de jogo, o time não estiver ganhando, adivinha quem a torcida vai pedir? Isso vai ter que... Isso já está contratado
Tem uma coisa, na verdade o Rames Rodrigues nunca foi titular do São Paulo, né? Nunca. Até hoje. Verdade. Então acho que é bom a gente deixar isso claro. Mas era igual pedir o Pato, né? Mas na torcida do São Paulo não pedia Pato. Acho que o Rames Comecinho. Rodrigues pode ter isso. Comecinho pedia. Acho que estava nas redes sociais. Nunca ninguém gritou Pato porque não tinha condição. Mas eu estava tentando pegar pela memória a última vez que esses 4 jogadores, Rames, Luciano, Calleri e Lucas, estiveram à disposição do Dorival. Foi no jogo contra o Corinthians, pós-título da Copa do Brasil, 2-1, 2 gols do Calleri. O São Paulo jogou aquele dia com a escalação da final da Copa do Brasil. Portanto, sem Luciano e sem Rames. Os dois entraram no jogo, né? Depois desse jogo, que foi... O São Paulo jogou contra o Flamengo, campeão, jogou contra o Curitiba, com o time reserva, e jogou contra o Corinthians. Exato. Depois desse jogo, o Calleri sai para operar. E aí, existem vagas, né? A partir da ausência do Calleri, e aí a tentativa do Dorival de colocar o Rames como titular, sem o Calleri, sem centroavante, como aconteceu na seleção colombiana. Porque o Calleri já não estava, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui que o Rames Rodrigues, com o Dorival no comando, ele jamais foi titular do São Paulo. Ele só foi titular do São Paulo ou no time reserva, quando jogava o time inteiro reserva, ou depois da cirurgia do Calleri. Certo? Só para deixar essa... Porque não é o Carpini que está colocando o Rames na reserva. Sim. Né? Embora ele seja outro técnico. O Rames ainda não é titular do São Paulo. Não foi nunca com o Dorival. Porque ele tem desde que chegou, menos um pouco o Dorival, mas desde que chegou, ele tem esse status de potencial titular. Então é engraçado isso, né? Porque de fato ele nunca foi titular, mas sempre é colocado como... E quando o Ramos jogar? E quando o Ramos vai jogar? Quando é que o Ramos vai jogar, né, Rai? Ele pode não ter, não foi ele que colocou esse status, eu concordo com você, Arnaldo, mas a batata quente está na mão dele, claro. porque o Dorival foi embora. Todas as batatas estão na mão dele. E agora começou um ano novo, uma nova pré-temporada e tal, e ele vai começar o ano colocando o Rames no banco. Aí não tem mais, diferentemente do Tite, por exemplo, que a gente conhece, é um cara que dá Ctrl-C e Ctrl-V, até não dá, até... todo mundo vai ficar gritando e ele vai ser o último a se convencer que não dá mais. O Dorival não tá aí. Talvez com o Dorival a gente absorvesse, essa história tivesse nem talvez tido tanto barulho como ela teve no começo. Mas com o Carpini vai ser sim, claro. A equipe do campeonato, mas do que hoje o Carpini tem à disposição, a gente imagina que ele possa fazer isso aqui, ó. Goleiro Rafael, goleiro que está consolidado. Exato. Finalmente um goleiro se consolida no São Paulo, desde o Rogério Ceni, não é? Olha o tempo. O Igor Vinícius na lateral direita. Moreira ainda não é uma dúvida também. Ferrarese, Diego Costa, o Wellington, o Pablo Maia, o Alisson, aí o Wellington Rato e o Rames. E aí chegou Lucas o novo Homo Expert branco absoluto. O sabão que devolve a brancura das roupas em até... Tem o Ferreirinha, claro. A gente sabe que tem opções, mas a gente imagina esse começo. Primeira partida contra o Santo André. Esse ano é desse cara aí, ó. Rames Rodrigues, pode Já que escrever. você falou do São Esse cara Paulo, vai jogar. vamos dar uma olhada Meu, aí no time do São Paulo. Falando com algumas pessoas dentro de São Paulo, é um jogador que está treinando muito bem. O Rames? E a chegada do Luiz Gustavo fez muito bem para ele também, porque ele grudou lá no Rames, ele e o Rames estão muito juntos lá no São Paulo, junto com o Rafinha também. Então é um cara que está muito mais adaptado. Eu gosto bastante do time, tem uma volta muito importante que é a do Igor Vinícius também, que é um jogador que no passado ficou muito tempo fora e vai disputar a posição com o Rafinha, né? Porque antes da lesão ele estava muito bem. Então eu gosto e é o que você falou, tem muitas opções. Tem o Luiz Gustavo que pode entrar no decorrer da temporada. muita expectativa sobre o Luiz Gustavo. Isso aqui é só para a primeira rodada, para esse pontapé inicial. Não, e falaram que o Luiz Gustavo está muito bem, treinando bem, o papel de liderança. Também tem o Eric que chegou Ele agora. saiu ídolo da França, ele saiu ídolo da Alemanha, um cara extremamente profissional. Eu acho que num time em que você tem experiência, isso conta também. Claro que a gente pode falar isso do Lucas, o próprio Calleri, que é super bem ambientado e que fez falta na reta final pro time, não é? O Alisson achou uma nova posição, isso aqui é mérito do Dorival Júnior, que encontrou essa posição para ele. Então a gente sabe que é um time que eu acho que a zaga é para ser observada, porque ainda vai ser um período de teste no São Paulo e a espera do Arboleda. Mas de resto é uma equipe bem montada e com